Minha diretoria, saudade? Então, olha só, a primeira coisa que eu tenho para falar aqui é muito importante. O YouTube impede que a gente corte os pedaços das entrevistas, das coisas que tem no canal e coloque no mesmo canal. Por isso a gente teve que criar um segundo canal chamado Cortes do Rica. Como você conhece, uma série de outros canais que tem o corte, então eu peço a vocês, por favor, que se inscrevam, tá aqui no primeiro link da descrição, é um outro canal, só deixa inscrito lá, vocês vão ter o conteúdo do Cara Tapa, só que fatiado, que é uma coisa que vocês sempre pediram, então eu preciso dessa ajuda de vocês, que vocês se inscrevam nesse outro conteúdo para ele poder girar também, e eu poder, vocês não precisarem assistir uma entrevista de 1 hora para chegar no ponto que vocês querem, a gente poder fatiar e tal, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês para vocês se inscreverem nesse outro canal também, valeu? Bom, vamos falar sobre o estádio Rei Pelé? Já ficaram putinha, né? Olha só, gente, já fiz um vídeo quando surgiu a ideia defendendo de que o Maracanã merecia se chamar Rei Pelé. Evidentemente que muita gente, carioca, mais conservador e tal, não sei o que, fala, não, mas peraí, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com o Pelé não tem nada a ver com o Maracanã, e este ponto específico é uma desinformação. Esse ponto específico é ignorância. O Pelé tem muito a ver com o Maracanã, né? Muitas das conquistas do Pelé foram no Maracanã, o Gol Mil, etc. Uma série de coisas, basta você dar uma estudadinha que você vai ver que tem muita relação entre o Pelé e o Maracanã. Então, e aí vem algumas perguntas que eu quero tentar responder nesse vídeo aqui, já que os deputados acabaram aprovando, né? E agora faltam alguns trâmites para que isso deixe, para que o Mário Filho seja o dono do nome do complexo e o estádio seja Rei Pelé. Achei, inclusive, uma solução razoavelmente justa. Você não exclui o Mário Filho da construção ali do Maracanã, mas o estádio especificamente de futebol, né, fique com o nome do maior de todos os tempos, do maior nome que nós temos na história do futebol e que seguramente não vai haver outro do tamanho do Pelé no futebol brasileiro. Por que o Maracanã? Porque precisa ser pro Pelé, embora já tenham outros estádios com o nome do Pelé, a maior homenagem que você pode prestar ao Pelé é dar ao maior patrimônio físico do futebol brasileiro, que é o Maracanã, o nome do Pelé. Né? Não adianta você dar o estádio da Vila Belmiro pro Pelé, então não adianta. Para você dar uma homenagem do tamanho que o Pelé merece, você tem que dar um Maracanã para ele. Né? Ou seja, o maior estádio, o estádio mais conhecido do mundo recebe o nome do jogador mais conhecido do mundo, que é o nosso grande... claro que quando eu falo que é o nosso grande ídolo, vai aparecer uma pivetada aí na internet falando assim, mas não é meu, eu também não vi o Pelé jogar. Só que a gente tem que reconhecer isso. Se você eventualmente achar que não merece, pergunte pro seu pai, pro seu avô, você vai ouvir a emoção deles falando do Pelé, a importância para eles. É a mesma que tem para você o seu ídolo da sua geração. Então, o Maracanã, porque tem que ser o Maracanã. Por que tem que ser o Maracanã também? Porque o Maracanã não é de ninguém. O Maracanã é estádio público. Né? Então, como o Maracanã é um estádio do Estado, ele não pode, ele é propício a receber uma homenagem dessa. Claro que você não vai fazer isso no Morumbi, o Morumbi é de São Paulo, você não vai fazer isso, né, num outro estádio que não tenha conotação, não tenha ligação nenhuma com o Pelé. O Maracanã tem uma forte ligação com o Pelé, né, é um estádio público, de que nenhum time é dono, e isso também impede outra pergunta que as pessoas estão fazendo. Peraí, por que não o Zico? Porque o estádio não é do Flamengo. Se você colocar o Zico, o vascaíno vai falar, não, estádio Roberto Dinamite. Justo? O torcedor fluminense fala, não, eu quero que você chame Assis, eu quero que você chame Fred, Castilho. O botafoguense vai falar, eu quero que chame estádio Newton Santos. Por quê? Porque não é de nenhum deles. Então você não pode atrelar a nenhum nome de um clube do Rio de Janeiro específico, porque você vai criar uma situação injusta, uma saia justa, um momento ali que realmente se torna... você vai tomar um partido, né? Se você fosse colocar por grandeza do que foi feito dentro desse estádio, claro que seria estádio Arthur Antunes Coimbra, óbvio. Mas o Zico é um jogador do Flamengo. Então você entra numa situação ali que é meio insustentável politicamente de você organizar entre os clubes. Ninguém vai aceitar isso, né? O Vasco não vai mandar os seus jogos aos domingos no Arthur Antunes Coimbra. Então, felizmente ou infelizmente, a realidade é essa, não dá para ser um time do Rio de Janeiro. A questão do Mário Filho, vamos pular a questão do saudosismo, porque essas mudanças elas acontecem. É como se você imaginar o seguinte, olha, então quer dizer que hoje eu coloco lá, eu faço uma rua aqui, coloco o nome da rua de um cara muito importante aqui da Barra da Tijuca, onde eu moro e tal, não sei. Cara, daqui 200 anos, 100 anos, isso mudou a conotação, surgiram outras pessoas, outros momentos e tal, e faz parte do jogo você mudar, você adaptar, olha, deixa a praça com o nome dele, mas vamos colocar essa rua numa homenagem de alguém que se tornou maior e discutir quem é maior, Mário Filho ou Pelé, beira uma aberração, né? O próprio Mário Filho já disse isso algumas vezes, eu acredito, pelo amor que ele tinha pelo futebol, eu acho que se você perguntasse ao Mário Filho, ele diria, não, pelo amor de Deus, faça homenagem pro Pelé e me deixe ali dono do complexo, tá tudo certo. E alguns cariocas um pouco mal informados estão muito neuróticos com o nome Maracanã. O nome Maracanã é um apelido. Não tem nada, não muda nada. O Maracanã continua sendo chamado de Maracanã. Como a Vila Belmiro continua sendo chamada de Vila Belmiro. Como Pacaembu é o nome do bairro. O Morumbi é o nome do bairro. Não é o nome do estádio. É apenas o apelido. E esse apelido ele é absolutamente impossível de você mudar porque ele é um apelido. Não é uma coisa oficial. Então,
Mudar de Mário Filho para Rei Pelé, ninguém vai falar domingo, eu vou pro Rei Pelé. Não tem isso, gente. Continua sendo eternamente pro mundo inteiro Maracanã. Apenas no nome bonitinho, né? Como uma homenagem, ele vai mudar pro Pelé. É só isso. Se isso for realmente aprovado, já passou nos deputados, deve agora ser aprovado no restante. Então, assim, eu entendo o carioca saudosista dizendo, não, mas o Pelé não é nem carioca. Mas, gente, nós estamos falando de um ET, nós estamos falando do ponto alto da história do nosso futebol, nós estamos falando do cara mais importante da história do futebol mundial. Sabe? A impressão que aí vem gente falar de política, vem gente falar, porque o Pelé não gosta do Pelé, porque o Pelé só fala merda. Meu Deus, para de ser pequeno, cara. Nós estamos falando de futebol. Quando a gente está falando de futebol, a figura do Pelé ela é absolutamente inestimável. O Pelé não merece uma homenagem no Pacaembu. O Pelé merece uma hora dos estádios. O mais emblemático deles. E que, por coincidência, é onde ele tem uma grande história. Mundial de Clubes, Gol Mil, etc. Né? O Pelé merece o Maracanã. Aí você pode ficar... O único ponto que eu acho aceitável a discussão é quando o cara fala, pô, mas o Mário Filho fez tanto por esse estádio, para esse estádio existir e tal, né? Toda essa luta e tal. Eu concordo e acho que seria injusto tirar o nome dele. Agora, a partir do momento que todo aquele complexo Maracanã continua com o nome Mário Filho, eu acho que está muito bem homenageado. Ele é um jornalista. Né? O jornalista ele pode ir até a página 2. Ele não tem nenhuma importância. É impossível ele ter uma importância contextual dentro do futebol do tamanho que tem um jogador de futebol, ainda mais do tamanho do Pelé. Então, assim, você não está tirando a homenagem ao Mário Filho, você está só adaptando, falando assim, ó, vamos deixar o estádio, que é o futebol, com uma homenagem ao Pelé em vida, né, que eu acho que é merecido, é muito justo. O brasileiro é muito injusto com o Pelé, como é com o Zagallo, como é com a maioria dos ídolos, né? Nós somos hoje com o Neymar, enfim, o brasileiro, ele tem essa parada escrota de tratar tudo que é dele muito mal. E aí você mantém a homenagem ao Mário Filho proporcional, assim, ó, o Complexo Maracanã está contigo aqui, mas o campo de futebol, o estádio de futebol em si, nós vamos dar uma homenagem pro Pelé e tudo isso é adaptável. Né? Quantas avenidas a gente teve que botar o nome do Ayrton Senna e tal, porque o Senna morreu e merecia uma homenagem urgente, não mais esperando o final da carreira e tal. Nós vamos precisar esperar o Pelé morrer? É isso que a gente quer? A gente precisa que o Pelé tenha uma comoção nacional de uma internação, numa UTI, pra gente ficar 10 dias de, meu Deus, o Pelé, pro Pelé morrer, e aí a gente vai lembrar e falar, ah, mas o Pelé... Pô, nós precisamos fazer isso? Acho que não, né? Porque se algum estádio... Tem muito jornalista carioca um pouco mais saudosista e tal, falando, não, mas veja bem, porque o Mário Filho e tal. Primeiro porque estão defendendo a classe, porque o Mário Filho é jornalista, então já corta uma parte aí. Agora, se botassem Diego Maradona em algum estádio da Argentina, ninguém fala porra nenhuma. Né? Como o Pelé não é um cara lá da patota lá, que não joga o jogo dos caras, os caras não têm esse carinho pelo Pelé que tem, por exemplo, pela figura deplorável que é o Diego Maradona, que fez inclusive a cena lamentável de alguns jornalistas brasileiros chorando no ar no dia da sua morte e tal. Então acho que a gente devia ter pesos e medidas um pouco mais semelhantes ao que a gente tem com o que é de fora. O Pelé merece pra caralho a homenagem. Não pode ser em outro estádio, não pode ter o nome de outro jogador, nem de Flamengo, Fluminense, Botafogo, nem Vasco no Maracanã, porque vai dar problema. O Zico merecia muito, mas, como eu acabei de dizer, é Flamengo, não pode, não tem como fazer. E o Mário Filho não está sendo desprestigiado. Ele se tornou o nome do complexo, e o Pelé se torna o nome do estádio de futebol. Acho absolutamente justo e vou além. Eu acho que eles deveriam também aproveitar e já ir buscar uma homenagem desse tamanho, nesse sentido, para o Zagallo. Antes que a gente tenha que esperar que mais uma pessoa morra para a gente dar o devido valor.